E aí galera do YouTube, tô aqui de volta. Hoje eu vou ensinar pra vocês como turbinar seu inglês enquanto vocês estiverem aqui nos Estados Unidos. Vou deixar aqui pra vocês todas as minhas redes sociais, quem quiser segue lá. Hoje eu vou estar ensinando pra você, galera, como faz pra turbinar o inglês. Muita gente vem me perguntar como que faz pra poder ficar fluente em poucos meses ou então quanto mais rápido possível. Eu não tenho uma poção mágica pra poder dar, mas eu tenho algumas dicas que podem te ajudar, me ajudaram depois de um ano aqui. Eu fui descobrindo como fazer e acabou que me ajudou muito. A primeira coisa que você tem que colocar em mente é que você não vai voltar pro Brasil e vai voltar falando fluentemente, parecendo nativo, sem sotaque, sem nada. É a mesma coisa que você imaginar um americano indo pro Brasil e falando português fluentemente. Ele pode até saber todas as palavras, mas ele não vai saber falar como nativo, falar gírias brasileiras, e você vai ver que ele é de fora, você vai ver que ele tem um accent, você vai ver que ele tem um sotaque. Mas tenha em mente que você vai sair daqui pelo menos entendendo 99% do que as pessoas falam e pelo menos vai conseguir também desenvolver uma conversação e vai poder usar para a sua vida toda. Falando especificamente do programa de Au Pair, eu acho que o programa de Au Pair é um programa muito custo-benefício. É um programa que você não precisa investir muito e você acaba recebendo muito mais. É o único programa que eu conheço que você paga um pouco, vai para um outro país, aprende o inglês e de quebra leva uma grana de volta. É claro, se você não gastar tudo aqui. Primeira dica, tirando o mito que todo mundo fala para todo au pair que vai vir nos Estados Unidos: não se envolva com brasileiro. Eu particularmente não concordo com essa afirmação, porque eu sei que você vai aprender inglês, você vai estar vivendo com uma família americana ou pelo menos de pessoas que falam fluente inglês, as crianças vão te ensinar e você vai estar com eles na maior parte do tempo. No final de semana, que vai ter o tempo para você sair, para você ficar com seus amigos brasileiros, você vai querer sair, você vai querer encontrar com um amigo brasileiro, porque brasileiro é muito amigável, a gente abraça todo mundo e só a gente tem aquela prosa. O que pode atrasar o seu aprendizado aqui é, por exemplo, se você tiver uma host family brasileira e você tem que conversar português com a família e com as crianças, ou até mesmo que você que cuida só de bebê, você não vai conseguir praticar o inglês tão quanto pessoas que cuidam de crianças que já falam, que já sabem se comunicar bem. Assistir filme legendado. Você assiste filme legendado? Como assim? Pera, filme legendado com legendas em inglês. Mas por quê? Por que eu tô nos Estados Unidos, pra que eu vou assistir filme com legenda em inglês? Pra mim ajuda muito, por exemplo, que você tá vendo o filme e você não entende uma palavra, e quando você vê na legenda você fala: oh, aquela palavra significa aqui. Você vê um filme com legenda em inglês, entende o que está falando lá, e de quebra você aprende a escrever uma palavra nova. Sempre converse com as crianças aqui. Eu sei que muitas das vezes eles podem ser difíceis de conversar, às vezes eles são um pouquinho mimados, não gostam de conversar, são meio shy. Então, mas mesmo assim, converse com as crianças. Se você tem alguma dúvida, pergunte para eles. Geralmente as crianças aqui, eles gostam de ajudar, eles se explicam para você, como toda criança. Eles ajudam a explicar, te explicam o que significa a palavra e você vai aprender novas palavras com as crianças, porque vão ser elas que você vai estar a maior parte do tempo. E sempre agradece as crianças depois que elas te ajudarem. Fala: poxa, você está me ajudando muito a aprender inglês aqui nos Estados Unidos. Deixa ela ficar sabendo que ela está ajudando a você, porque ela vai ficar mais animada para fazer de novo e tudo mais. É claro que você sempre tem que corrigir com ela, porque eu já vi várias crianças que ensinam e tiram onda com o au pair. Ah, você tá falando tudo errado. Não, você não sabe como é que fala inglês. Aí você fala, né, pô, peraí, quem fala duas línguas aqui é eu ou você? Eu tenho certeza que se eu falar alguma coisa em português aqui, você não vai entender nada. Tô zoando, não fala isso não. Maneira conversar com pessoas no Brasil. Eu sei que você tem amigos, eu sei que você tem família no Brasil, você quer conversar com eles, mas lembra qual o objetivo que você veio aqui. É claro, você não vai deixar eles lá no vácuo sem responder nem nada. Mas lembra que você tem que ter seu tempo aqui, você tem que aprender o inglês. No início é normal, no início você quer mostrar tudo pra todo mundo, quer mandar vídeo, faz Snap, faz Instagram, faz whatever pra mostrar pra todo mundo, mas depois de um tempo você tem que poder ir maneirando, conversando, dar oi pra mãe e tal, mas é claro, não precisa cortar relação com ninguém. Mas lembra qual que é o seu objetivo aqui. Se você conversa o dia inteiro em português, você vai ficar conversando em português pra sempre. Aqui você vai aprender muitas palavras do dia a dia.
Vai aprender muitas gírias americanas também. É claro que não tem tantas gírias igual a gente tem no Brasil. Normalmente eles falam um pouquinho mais certo, as crianças sabem falar melhor. Mas você vai aprender muitas palavras relacionadas à criança. Oh, I need to go potty. Oh, my tummy hurts. Oh, my eyes. I don't know. Todas as palavras do dia a dia em inglês você vai aprender. E caso você ouça uma palavra que você não sabe o que significa, fica memorizando. Essa palavra significa isso. Essa palavra significa isso. Essa palavra significa isso. Coloca numa frase. Fica memorizando, porque se você pensar em uma vez nessa palavra e tentar gravar, você não vai. Você vai esquecer e na próxima vez que você ouvir, você vai falar: poxa, já ouvi essa palavra, mas não lembro o que ela significa. E aí, como que você sabe se está tendo resultado, se isso tudo está valendo a pena, quanto tempo que você vai demorar para aprender inglês aqui? Não tem um tempo exato. É claro, depende, tem gente que aprende em 2 meses, tem gente que aprende em 4, 6 meses, tem gente que leva 1 ano para poder aprender o inglês mais fluente e tudo mais. Primeiro, se você está pensando em inglês. Isso geralmente acontece nos primeiros meses, nos primeiros, segundo, terceiro mês isso acontece. Quando você está conversando em inglês o dia todo, você às vezes começa a pensar em inglês. Sem perceber, você está lá pensando, pensa em inglês, mas acaba falando português. Mas está lá, na sua cabeça você está pensando em inglês. Pode estar até errado, mas está em inglês. Isso é um grande passo, mas depois de um tempo você começa a pensar em português, inglês, misturado e tudo mais. Segundo, você começa a sonhar em inglês. Você vai acordar de manhã e você vai ver: nossa, cara, eu tive um sonho em inglês, que top! Às vezes acontece de você sonhar com a sua host family, suas crianças falando em português. Às vezes você sonha com seus familiares, amigos no Brasil falando em inglês. É uma mistura bem louca, sonho tem umas doideiras que ninguém sabe o que acontece. Mas você vai acordar de manhã e falar: poxa, sonhei em inglês. O terceiro é um pouquinho engraçado. Você começa com a família aqui, começa com amigos aqui, família no Brasil, amigos no Brasil. Depois de um tempo você tá lá na cama pensando na conversa que você teve. E você não sabe se você conversou em inglês, se foi português. Muita au pair hoje pode falar isso, que é verdade. Às vezes você tá lá na cama e fala: poxa, eu falei com aquele amigo meu, foi inglês ou português? Nem lembro. Não, claro que foi português, porque ele não sabe inglês. O quarto, você vai conversar com seus amigos brasileiros aqui, que muitas vezes são au pairs. Você vai conversar com eles e você sempre vai estar jogando palavras em inglês, português no meio da palavra. Tem muito isso aqui, todos os au pairs que eu conheci de outros estados fazem a mesma coisa. Sai com os amigos e fala: ah, onde você quer comer? Ah, whatever. Ah, whatever you want. Você começa a jogar meio a meio, começa a misturar português com inglês. A quinta, você vai estar conversando com seus amigos, familiares no Brasil e muitas vezes você vai esquecer as palavras em português. Você vai estar falando com eles normalmente e tal, e você... qual que é aquela palavra? Não lembro. Muitas das vezes eles vão falar: pô, tá chato, hein? Tá achando que tá falando inglês, agora tá esquecendo português. Mas não é, é verdade. Você esquece, você lembra só a palavra em inglês e não consegue explicar em português. A palavra some. A sexta é uma coisa que particularmente acontece comigo. Eu converso muito à noite. É claro, eu dormo sozinho aqui, não tem nenhum problema. Converso à noite, ninguém vai ouvir. Mas desde o Brasil já tinha esse problema. Minha irmã falava: não, Gabriel, você fala a noite toda. Ah, você fica murmurando à noite. E uma dessas vezes eu fui na casa de uma amiga au pair, dormi com ela lá, ela é do México. E eu acordei, ela falou: poxa, Gabriel, você fala à noite, hein? Aí eu perguntei: mas eu tava falando em português ou em inglês? Ela em inglês. Yes, conversando em inglês enquanto eu tava dormindo. E a 7, que seria a mais importante de todas, é a seguinte: quando você chegar aqui, você vai ver que você vai estar muito cansada, não só por causa do time zone, por causa de diferença de horários, mas você também vai estar cansada porque no início o seu cérebro trabalha muito para traduzir. Você ouve inglês, traduz para português, entende, pensa em português, traduz para inglês e fala. Isso vai acabar com você vai ficar cansada, quer dormir cedo, você não sabe por quê, mas não é só o horário, é porque seu cérebro está trabalhando muito para traduzir. Mas vai chegar ao ponto, espero que aconteça com todas, que você vai estar pensando em inglês e falando inglês sem perceber. Você conversa com suas crianças e tal, você tava lá falando, papapá, você fala: poxa, eu nem pensei em português para falar, só já saiu em inglês. É a melhor sensação do mundo, ou uma das melhores, é você falar e a palavra fluir, você não tem que pensar para traduzir. E para você que ainda está no Brasil, eu te dou a dica de continuar assistindo filmes em inglês, música, séries, isso ajudou bastante. O que mais me ajudou também, eu assistia muito vlog de pessoas americanas, e eu assisto muito vlog de pessoas que eu gosto com relação a vídeo, fotografia, isso me ajudou bastante. Você vai chegar ao ponto também das suas crianças pedirem alguma coisa para você, você não vai saber o significado da palavra, mas ao falar a palavra, você vai saber o significado porque você vai traduzir na sua cabeça e falar: poxa, essa palavra significa isso. Uma vez, por exemplo, meu menino falou: hey Gabriel, put the sun shield down, I'm getting blind here. Eu comecei a pensar, eu estava dirigindo, tinha o sol vindo na minha cara, o sol estava batendo nele, ele falou sun shield, escudo, sol, o que faz sentido? É aquele protetor de sol, como é que chama no Brasil? Quebra-sol.
Você vai lá e eu abaixei pra ele, eu falei, poxa, sunshield significa quebra-sol aqui. Então tem muita palavrinha aqui que eles vão te ensinar, você nem vai perceber. E a última de todas, não tenha medo de falar. Se você for falar, que seja errado, peça alguém pra te corrigir. Não tenha medo de falar inglês, ok? É isso, pessoal, que eu tenho pra vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, clique em gostei e até a próxima.